Quando se fala em liderança inspiradora, é impactar o público mais maduro ou o público mais jovem? Estou mirando ambos. Por quê? Justamente, né, pelo conflito de gerações ou pela convivência, acho que é a palavra mais adequada, pela convivência de várias gerações no mesmo ambiente de trabalho. E, de novo, eu vou usar uma outra comparação, uma outra analogia. Você sabia que uma colmeia de abelhas, todos os anos, ela se divide em duas? Por que ela faz isso? Ela faz isso por um motivo. Uma metade continua indo aos campos das floradas às quais elas estão colhendo, né, o mel, o pólen e os seus substratos. E a outra metade sai para explorar novos campos, novas floradas, novas oportunidades. É aí que eu converso nessa minha, né, resposta com ambos os públicos. O público mais maduro, o público, né, de meia idade e o público jovem. Ou seja, o líder inspirador, ele detecta as diferentes competências e capacidades dentro do seu time e parte do time continua executando o que é o negócio principal da empresa no momento, do negócio no momento. E uma outra metade, uma outra parte, fazendo a comparação com a história das abelhas, sai em busca de novas oportunidades, em busca de novos negócios. E às vezes esse líder descentraliza a decisão. É crucial nos dias de hoje, diria que quase fundamental, fazer, né, tirar o pé, não só eu decido, né, mas as demais competências que existem no time ajudam a decidir. Então nós estamos num momento único. Tem 4 gerações no mercado. Não dá para a gente desperdiçar essas oportunidades. Lembra? Um cara de 60 com um menino de 18 tem modelos mentais diferentes, experiências diferentes, culturas diferentes, acesso à tecnologia e uso da tecnologia completamente diferentes. Então, né, a gente precisa fazer a união, esse líder inspirador precisa promover essa união. Porque a geração mais velha, ela tinha um propósito de fazer carreira, de ganhar estabilidade e, né, educar os filhos. A geração de hoje, né, a geração mais moderna, mais contemporânea, não tem mais filhos, não quer ter carreira, ou quer ter uma carreira, mas ele precisa de um propósito que o inspire. Ele precisa de uma razão para que as coisas aconteçam. Um assunto que eu sempre gosto de trazer à tona, esse tema não é meu, esse tema é de um psiquiatra brasileiro chamado George Forbes. Ele fala que teve uma ruptura social muito grande e de fato a gente pode detectar isso se a gente passar a observar, que o mundo deixou de ser vertical e passou a ser horizontal. O que ele quer dizer com isso? E aqui eu estou replicando a fala dele. Quando a gente fala de um mundo vertical, a gente está falando que a gente sempre olhava, né, para um modelo, né, para um modelo na natureza, para um modelo religioso, para um modelo X. E quando a gente fala de uma sociedade horizontal, houve a dissolução desses modelos. Não a extinção, mas a dissolução. Ou seja, eles desceram para um nível, né, em que todo mundo compartilha as mesmas, não necessariamente as mesmas, mas compartilha pontos de convergência. Então é importante a gente entender isso, né, que há uma transição de eu fazer uma carreira e um estagiário, um jovem aprendiz, um analista iniciante de carreira, ele precisa de um propósito. A pandemia ainda colabora com isso, a pandemia do Covid-19 colabora significativamente com isso. Todos nós, sem exceção, tivemos que mudar, né, o nosso modelo de trabalho. Eu sou professor e os anos de 2020, 2021 foram anos cruciais para quem era professor. Quantos de nós não demos aula
para uma infinidade de alunos. Eu cheguei a ter salas de aula com 1.200, quase 1.300 alunos virtuais. Você imagina o que você dá aula, né, para uma câmera, para uma luz verde apontada para você e nenhuma câmera aberta do outro lado. Então, houve literalmente, né, principalmente com o advento da internet, na discussão que o Forbes traz, mas houve uma horizontalização. E o líder inspirador hoje, ele precisa convencer, não só pela experiência, não só pelo cargo, né, mas ele precisa convencer pela competência e eu estenderia convencer e seduzir. Não sedução no sentido erótico, né, mas sedução no sentido de as pessoas admirarem a tomada de decisão, né, a sua equipe, o seu time, entender que, poxa, tinha uma causa maior por trás que talvez a minha pouca experiência não tivesse visto, não tivesse a capacidade de analisar. E uma coisa importante para o líder de hoje, o líder de hoje ele precisa suportar o mal entendido.